Certo, Elivaldo, vamos a Brasília conversar com o Délio Rocha, nosso correspondente na capital federal. E o Délio traz para a gente uma entrevista com o deputado Júlio César, que tem um nome cotado ou cogitado, não sabemos assim exatamente o que acontece nos bastidores. O Délio vai tentar descobrir para a gente agora, para o Ministério das Cidades, que vai ser recriado, né? O desenvolvimento regional vai ser desmembrado, a pasta será a Integração Nacional e a outra será o Ministério das Cidades. O nome do deputado piauiense está sendo lembrado. Délio, bom dia. Bom dia, Nádia Rodrigues. Bom dia ao Elivaldo Barbosa e a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Nádia, o presidente Jair Bolsonaro ainda não falou em nomes para essa pasta, para o Ministério das Cidades, mas ele já definiu um perfil, e um perfil que se encaixa bem com a imagem do deputado piauiense Júlio César Lima, do PSD, que é um parlamentar muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, em função disso, Nádia, muitos estão aí cogitando o nome do deputado Júlio César. E eu vou ouvir dele se realmente procede. O senhor recebeu algum tipo de convite, foi contactado em relação a isso, deputado? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia. Eu quero dizer a todo o povo do Piauí que eu não fui consultado, apenas especulado pelos amigos, pelo perfil que o presidente da República disse que é uma pessoa ligada ao município. E a minha vida aqui, já com 20 anos, aqui na casa, indo para 24 anos no 6º mandato, é defender o município, aumentar os recursos do FPM, é proteger contra muitas coisas que acontecem aqui, tanto no Tesouro quanto na Receita. E isso tem me credenciado pelo perfil, mas nunca fui convidado, nunca fui nem sondado sobre isso. Nem eu, e pelo que eu sei, lá da Casa Civil, nenhum membro do Congresso Nacional. Mas fiquei honrado pela lembrança daqueles que desejam um ministro do Piauí. Deputado, ontem o senhor participou de uma reunião aqui em Brasília com lideranças das bancadas nordestina, e nessa reunião foi definida uma pauta aí que vai ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro na próxima semana, quando o presidente vai se reunir com deputados e senadores de todo o Nordeste. Qual é a pauta aí comum, qual é a pauta que une os parlamentares do Nordeste? Eu sou coordenador da bancada do Nordeste, estamos há 2 meses querendo marcar esta reunião com o presidente da República. Toda a bancada, são 151 deputados, são 27 senadores, que todos serão convidados hoje pelo Palácio do Planalto para uma reunião na próxima quarta-feira, lá no Palácio do Planalto, com o presidente da República, com o ministro da Economia, a discutir essas desigualdades sociais e regionais existentes em nosso país. A pauta, nós já levamos à consideração do presidente. Por exemplo, fortalecimento dos órgãos regionais. A Sudene está quase inexistente. Tem que ser fortalecido, recriado o FINOG, que financiava grandes projetos de investimento no Nordeste. E também o DENOX. O DENOX já teve 14 mil empregados, tem 1.000 e poucos empregados, mais de 700 vão se aposentar esse ano e precisa ser reestruturado para dar o apoio àqueles açudes que tem em todo o Nordeste, mais de 300 açudes, alguns com perigo, inclusive de rompimento com essas chuvas. Então tem que ser fortalecido. E também a conclusão das obras estruturantes de interesse de todo o Nordeste. Qual é? Primeiro, a transposição, problema de abastecimento d'água. A transposição vai beneficiar mais ou menos 20 milhões dos 56 milhões de nordestinos. Segundo, é a Transcerrada, aliás, a Transnordestina, melhor dizendo, a Transnordestina, uma obra estruturante importantíssima para o Piauí, passa em toda aquela região do semiárido, em Paulistana. Ela tem que ser concluída para que possamos aproveitar esse grande potencial que a natureza, que deu ou não deu, que é o minério de ferro e também a produção agrícola para exportar via férrea. Então, nós precisamos concluir a Transnordestina. Além disso, problema de investimento do Nordeste. Eu tenho um estudo que compara os investimentos do Nordeste com as outras regiões. Nós temos que tratar os desiguais desigualmente, priorizando os mais frágeis, para um dia ter uma pretensão
de diminuir a diferença entre ricos e pobres no Nordeste e no Brasil. Mas, acima de tudo, nós vamos tratar de um projeto que eu apresentei, de uma emenda que eu apresentei à própria PEC da Previdência. Por quê? Porque em 88, o governo de então tirou do imposto de renda, que é base do fundo de participação dos estados e dos municípios, tirou e criou a CSLL, a Contribuição sobre o Lucro. E eu quero que seja compartilhado hoje. Eu apresentei uma emenda, vai tirar mais ou menos 36 bilhões da CSLL, vai dividir com estados e municípios, pelo critério do FPM e do FPE. Aí você pergunta, e o que vai dar por Piauí? Olha, eu vou lhe dar, depois você vai avaliar. O Piauí, o Estado, vai receber em torno de 750 milhões de reais por mês, por ano, melhor dizendo, em sendo aprovado esta minha emenda. E os municípios? 520 milhões. Olha, senhores prefeitos, senhores vereadores, isso representa 5 vezes aquele 1% do mês de dezembro que cada prefeito recebe, que cada município recebe todo ano e também o 1% de julho. Deputado Júlio César Lima, muito obrigado aqui por essa entrevista no Notícia da Manhã. Nádia Rodrigues, só para finalizar, eu queria registrar que ontem a Câmara Federal aprovou a convocação do ministro Abraham Weintraub da Educação e, por esta razão, Nádia, ele vai ter que participar hoje, vai ter que ir ao plenário da Câmara, prestar contas sobre a sua atuação à frente desta pasta e, certamente, Nádia, o principal assunto que vai ser tratado vai ser o corte ou o contingenciamento do orçamento da educação. E em função disso, Nádia, em função desse anúncio do governo de contingenciamento ou corte, vai ser realizado em todo o Brasil hoje uma mobilização, uma greve contra esses cortes. E aqui em Brasília, hoje pela manhã, Nádia, eu já passei em frente ao prédio do Ministério da Educação e já tem lá segurança reforçada, porque há um receio aí de que haja uma movimentação muito grande em frente ao prédio da pasta. Nádia. Tá certo, Délio. Então, você traz essas informações ao vivo, meio-dia, trazendo essa repercussão dessas movimentações de hoje cedo, aí em Brasília, em função dessa manifestação pelo anúncio do governo federal de bloqueio ou corte ou contingenciamento das verbas federais da educação. Obrigada, Délio.